Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de restituir a sua vida, que há de restabelecer a sua fé, há de restabelecer a sua confiança no Criador, há de sarar a tua dor, a sua ferida, as suas finanças, o seu relacionamento, há de curar a sua fé. Por falar em curar, este é o grande propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas que curam outras pessoas para a glória de Deus. E hoje, nesse 10º dia, dando continuidade ao grande propósito em orações, Deus que cura, trago para leitura e reflexão o livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3. E a palavra diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Durante 4 anos à frente do projeto A Marca da Promessa, tenho percebido que quase todas as pessoas têm problemas, sejam eles emocionais, de rejeição, de depressão, angústia ou conflitos. Na verdade, esses problemas começam ainda na tenra idade. Então, as pessoas se tornam adultas. Ninguém vê, mas as feridas estão lá dentro. Os problemas estão lá dentro. Os conflitos estão lá dentro. As memórias que trazem dores, angústias, não são, às vezes, externadas, mas estão lá dentro. Por isso, neste recado, vamos aprender como Deus cura feridas escondidas, memórias machucadas. Veja bem, 95% das doenças têm origens psicossomáticas, ou seja, a pessoa primeiro as engendra na sua mente, nos seus pensamentos. Outras vezes, um câncer é resultado de um sofrimento, de um grito sufocado, de uma mulher apaixonada que se deu anos e anos ao marido e um dia ele arranja outra. Quantos problemas assim começam? A Bíblia ensina como a graça de Deus gera cura. O que entendemos é que o Senhor disse em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A cura já ocorreu na cruz do Calvário. Se ela já ocorreu, é nosso direito, é nossa provisão. Então, por que a maioria das pessoas não é curada? Vamos aprender isso de forma bíblica. O que diz a palavra? Que precisamos mudar a nossa forma de pensar e a maneira como acreditamos que Deus nos vê para poder mudar a forma como nos vemos. Isso é fundamental. Vamos começar então pela mente. Em Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceites o que o mundo diz. Não aceite as regras ditadas pelo mundo, que tu agora estás em um projeto de transformação. Aí vem um grande segredo. Quer mudar um homem? Quer mudar a sua forma de pensar? Quer mudar uma mulher? Ensina a pensar de outra forma.
Você quer mudar uma família? Ensina a mudar a sua forma de pensar. Deus sabe que o problema do homem está dentro dele mesmo, no seu interior. Por isso, se mudamos a forma de pensar e passamos a pensar como a Bíblia recomenda, então o que é bom, perfeito e agradável se estabelece na nossa vida. Eu queria dizer que, se quer mudar a tua vida, se quer sair de doenças, de enfermidades, de feridas, deve mudar a tua forma de pensar. Às vezes, a pessoa chega quebrada, com necessidade, e aprende que deve fazer uma aliança com Deus. Então, começa a servir a Deus. A sua mente começa a mudar e os efeitos logo chegam. No entanto, também confesso, para minha tristeza, que às vezes há gente que tantos anos serve a Deus que nunca mudou a forma de pensar. Logo, nunca viu Deus agir. O sábio Salomão ensinou à igreja no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. A palavra diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como tu se imagina? Se te imagina um perdedor, perderás. Se te imagina uma vítima da sociedade, será vitimizado. Se você se acha e se sente um fracassado, fracassarás. Porque aquilo que cremos determina o que somos. Devemos crer conforme a Bíblia ensina. Alguns pensam que é vaidade as pessoas se imaginarem fortes, poderosas, por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Contudo, essa é uma grande mentira do diabo. Deixa eu lhe dizer algo bastante interessante. Algumas pessoas creem em muitas coisas, mas essas crenças são falsas e erradas. E quando alguém age baseado em uma crença errada, por exemplo, na crença católica ou espírita ou orientalista, acaba encontrando problemas muito maiores pela frente. A Bíblia mostra em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já tomou sobre si a nossa maldição, o castigo que constava sobre nós. Quando Deus olha para ti e para mim, Ele não olha para um ser doente, mas para alguém que Ele já curou pelas suas chagas. Muitos ouviram desde criança a palavra do tipo: tu nunca terás nada. Tu não és tão bom como pensas que és. Nada dará certo na tua vida. Curso superior? Isso não é para ti. Casa própria? Não te merece. Quem pensa que és? Por isso que a palavra ensina: não vos conformeis com este século. Meu irmão e minha irmã, Deus muda a nossa forma de pensar a seu respeito e a respeito de nós mesmos, para que não aceitemos o que as pessoas dizem. Veja bem, só Jesus fala a verdade. Ele não mente. É sua graça que nos cura. Tu não precisa pagar preço, não precisa ralar o joelho, não deve lamber o pó da terra. Antes, aceita a graça de Deus. Deve ver o Evangelho como uma luz que brilha acima das circunstâncias. Se não passarmos dessa forma, o mundo pisa, esmaga, é um tsunami a cada dia. O Evangelho é muito fácil, os homens é que complicam. Tens que passar por uma porta, botar água com óleo, com sal e fazer assim, orar e depois fazer uma novena. E parece que cristão não fez nada, não carregou a maldição, que não carregou as dores, as doenças e as enfermidades. Você acredita que eu vou te mostrar agora? Veja bem, primeiro, Deus te aceita como tu é. Sim, Deus aceita como tu és. Muitas vezes as pessoas passam a vida toda tentando ser aceitas. Há pessoas que fazem coisas loucas para serem aceitas, até se humilham.
Há pessoas que não foram aceitas e guardam na mente no dia em que foram rejeitadas. Essas recordações ficam lá na mente e a pessoa fica presa a essas ideias. Porém, agora, se esse é teu caso, começarás a pensar: Cristo te aceita como tu és. Diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus Cristo não é um sangue de galinha, de bode ou de touro. O sangue de Jesus nos comprou, resgatou-nos do mercado da escravidão, que é o mundo, assentou-nos em lugares celestiais juntamente com Cristo e nos fez reinar em vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos gafanhotos e jararacas? Não. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos santos. Todas as atitudes de Deus por nós foram em amor. Continua nos versículos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Tu não és para o inferno e nem para o demônio, não és para perder a salvação, não és para ser rejeitado. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa pode estar nas profundezas da lama que Jesus vai lá, usando um canal de rádio, televisão, um folheto. Sim, inclusive aqui o projeto usando as redes sociais. Deus disse em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Você está lidando com um Deus que tem autoridade, que é soberano. Ele diz que faz um vaso de honra e um vaso para desonra. E ainda manda dizer em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou tem o olheiro direito sobre a mesa, para do mesmo barro fazer o vaso para honra e o outro para desonra? Sei que algumas pessoas cresceram com uma imagem muito desagradável dos pais e, em consequência, têm uma imagem desagradável de Deus. O pai castigava e alguns acreditam que Deus castiga. Agora, se tu não fostes aprovado ou aceito por teus pais, não é problema teu, é um problema dos teus pais. Se não és aceito pelos 6 milhões de habitantes na terra, não te importas, pois Deus já te aceitou. O livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10 diz: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Creia em uma coisa, Deus te aceita como és, meu irmão, minha irmã. Não precisa cortar o cabelo, deixar de raspar a perna ou de ver televisão, não. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 8, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu é importante, meu irmão, minha irmã. Precisa entender isso. Segundo, Deus te valoriza. Também, tu não sabia quanto vale? Ou quanto mereça? O teu valor não é que tu pensa. Quem nos valoriza é o Senhor. Nós somos dele. Pertencemos a Deus, temos a sua imagem. Ele nos escolheu, teve misericórdia de nós, predestinou-nos em amor. Fomos aceitos por Deus, valorizados por Ele. Não seja escravo de homens. São os homens que escravizam as pessoas, que põem os pés em cima das pessoas.
No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, diz: visto que fostes precioso aos meus olhos, digo de honra, eu te amei. Darei homens para ti e os povos pela tua vida. És digno de honra, és precioso aos olhos do Senhor. Estamos aprendendo que Deus nos aceita e que nos valoriza. Terceiro, Deus, por sua graça, fez-te apto a ser amado. Tu sabe que quem foi rejeitado, foi ferido, nunca se sente apto para ser amado? Mas Deus não vê assim. Em João capítulo 13, versículo 1, a palavra diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou, somos preciosos, somos amados com todos os defeitos da carne. Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Não olhes para mim na carne, pois não olho para ti na carne. Somos seres perfeitos. A Bíblia diz que, por um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Precisamos entender que somos aptos, que Deus nos capacitou para sermos amados por Ele. Os amores humanos são imperfeitos, são condicionais, mas Deus não ama assim. Deus ama incondicionalmente, ponto. Quarto, por sua graça, tu és perdoável e perdoado. O preço foi pago por todos os erros passados, presentes e futuros. Deus não é vingativo. Diz em Isaías capítulo 43, versículo 25: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se entrares no cartório do céu e perguntar o que consta na tua folha, verás que não há nada, está em branco. Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso se chama a graça de Deus. O Senhor disse que não se lembra dos teus pecados. E o que os pregadores fazem? Eles vivem relembrando o passado, como se não existisse o amor de Deus. A graça diz em Romanos 8, versículo 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não é para quem está no mundo, é para quem está em Cristo, para quem se converteu, para quem o recebeu, para quem foi levado e transformado. Se não há nenhuma condenação, como alguns pregadores dizem que Deus condena, não há condenação porque o Senhor não se lembra. O sangue de Jesus é efetivo. Somos perdoados e perdoáveis. Ele já perdoou. Talvez o mundo não nos veja dessa forma, mas Deus nos vê. Deus não nos vê com um único defeito. Se Deus nos visse em pecado, morreríamos. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Olha que lindo, que maravilha! Em Efésios capítulo 5, versículo 27, a palavra diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tu não tens defeito diante de Deus, és santo, não há mácula, não há rugas. Ou pensa conforme Deus pensa, que Ele já te perdoou, já te valorizou, já te aceitou, ou então nunca te sentirás em paz, serás doente para o resto da vida. Meu irmão, minha irmã, Deus é soberano, Ele é o Senhor dos senhores, é o princípio e o fim, é o alfa, é o ômega, é o nosso advogado, é o nosso juiz das nossas causas, é a brilhante estrela da manhã,
é a rosa de Saron, é o sol da justiça, é a água da vida, é o pão da vida, é o maná dos céus. É Jesus, o soberano, o Deus invisível, mas real. A cura está ali, está na igreja, a igreja de Cristo. Toda a nossa vida e os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. Quinto e último, pela graça de Deus, tu é capaz. Meu irmão, minha irmã, há muita doença por incapacidade de vida. Paulo vem e diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tu que lês este recado e estás em uma baixa autoestima, sabe que pode tudo em Cristo. É Ele que te fortalece. Não pode existir mais insegurança. Tu está ancorado em Cristo. Ele é a tua segurança. Tu és uma pessoa bem-sucedida. Foste capacitado por Deus. És importante. Essa verdade são libertadoras. Sim, olha o que diz em Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gozo e paz no crer. Meu irmão, minha irmã, temos o gozo e paz no crer na graça de Deus. Em Isaías capítulo 65, versículo 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverás lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, conflitos, iras, discórdias, enfermidades, todas cairão por terra. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos mostra que temos outro nome. Agora somos saudáveis, aceitos, valorizados e perdoados. Tu pode tudo. É Deus quem te fortalece. Comece a sonhar agora. Há um gigante dentro de ti que precisa ser despertado. Crer em Deus em ti. Tu tens um grande potencial. Deus te ama. Deus pode tudo. É Deus que está te dizendo. Tu deve crer. Então, meu irmão, minha irmã, eu termino dizendo da parte do Senhor que tu foste aceitos. És aceito, valorizado, amado, perdoado e capacitado. Feche os olhos, curvem a cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, a semente da cura divina já germinou. O milagre já aconteceu. Uma nova atitude de vida está nascendo. A graça de Deus está agora manifestando o que Deus já materializou na cruz do Calvário. Lá estava a doença, a enfermidade, a rejeição, as memórias, feridas, a depressão, a angústia, a desvalorização, a incapacidade de amar, a incapacidade de perdoar. Tudo isso já ficou para trás. Agora recebemos o milagre da manifestação daquilo que tu dissestes, Pai. Está consumado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que os anjos de Deus recebam ordens para ministrarem em nosso favor e nos guardem de todos os nossos caminhos, e que a graça e a paz e a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito estejam com todos, agora e para sempre. Shalom.